Técnicas de pré-preparo para auxiliares de cozinha da Unidade de Alimentação e Nutrição UAM. Este grupo é composto por Yasmin Daora, Itanayana Couto e Vitória Teófila. Pré-preparo. Antes de tudo, a gente inicia o pré-preparo. E o que é isso? É a etapa inicial pelo qual os alimentos passam antes de serem consumidos crus ou submetidos à cocção. Esta etapa consiste na higienização, sanitização, seleção, fracionamento, adição de temperos ou de outros ingredientes. Durante o pré-preparo, podem ser utilizados métodos secos, como escolher arroz ou feijão, ou úmidos, que é higienizar frutas e hortaliças. Como exemplo, eu vou citar aqui o fracionamento, que é quando a gente utiliza uma balança para identificar o peso do ingrediente. Por exemplo, quando vamos fazer uma massa de pão ou de bolo, a gente vai usar uma quantidade específica, de um ingrediente e a gente tem que sempre pesar. Como, por exemplo, a gente vai fazer uma receita e dentro dela se pede 250 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga e 1 grama de sal. A gente vai separar, cada ingrediente em um recipiente. A gente vai estar fracionando. O pré-preparo não deve ser realizado antes da véspera. Nele são utilizados utensílios para divisão, como facas próprias para cada tipo de alimento, placas de polietileno para o apoio de corte, para higienização, monoblocos, caixas organizadoras e escorredores, e também equipamentos facilitadores, como moedor, liquidificador, processador, descascador, entre outros. Antes de iniciar o pré-preparo dos alimentos, deve-se higienizar o ambiente, as cubas e bancadas, selecionando todo o material que será necessário. Os utensílios e equipamentos devem estar limpos e higienizados conforme a orientação do informativo de higienização de utensílios, equipamentos e área física. Em seguida, a gente deve selecionar os gêneros que serão preparados, de acordo com o cardápio do dia e as fichas de preparação, observando a sequência de operações a serem realizadas e os cuidados listados. Evite a contaminação cruzada. E o que seria isso? É a transferência de micro-organismos ou de outros contaminantes para um alimento, através de utensílios, bancadas, equipamentos, mãos ou de outros alimentos, utilizando bancadas e utensílios diferentes para o preparo, o pré-preparo e preparo das refeições. As placas de corte deverão ser identificadas e utilizadas separadamente de acordo com o tipo de alimento, conforme a especificação e o instrutivo de uso de utensílios nas unidades de alimentação e nutrição. E é muito importante que, na ausência de bancadas ou utensílios diferenciados, a gente deve lavar todos os utensílios usados para essas atividades, esfregando-os vigorosamente com uma escova ou uma esponja com detergente e enxaguar bem em água corrente. Repetir esse procedimento sempre também que manipular alimentos diferentes. E assim a gente vai evitar, a contaminação cruzada. Outra coisa que é muito importante é ter atenção com o fluxo em que os alimentos seguem desde que sai da dispensa até o momento que irão para a cocção. Nas bancadas em que ocorre o pré-preparo das carnes, não pode haver alimento pronto para o consumo, e vice-versa. Em nenhum local da área de pré-preparo e preparo devem ser mantidos produtos químicos e o produto utilizado para a desinfecção dos alimentos deve ser adequadamente guardado. Higienização. O processo de higienização tem como objetivo eliminar ou reduzir a contaminação microbiológica, minimizando os riscos de transmissão de agentes causadores de doenças, sendo de suma importância para os seguintes fatores: higiene pessoal, higiene das mãos e uniformização, cozinha, tábua de corte, lixeiras, fogão. E o que seria cada um desses? Bom,
Na higiene pessoal, as unhas dos manipuladores devem ser mantidas sempre limpas, curtas e sem esmalte. Os cabelos devem ser mantidos limpos, adequadamente presos e protegidos por touca. Não é permitido o uso de bigode ou barba e também não é permitida a manipulação de alimentos utilizando adornos, como brincos, anéis, correntes, relógios, pulseiras ou piercing. Higiene das mãos. A higienização das mãos deve ser feita com detergente neutro, já que esses não oferecem riscos de agressão à pele dos funcionários. E na secagem das mãos, somente deve ser utilizada a toalha de papel limpa, uma vez que as toalhas de pano não são permitidas em estabelecimentos de manipulação de alimentos. Uniformização. Os manipuladores de alimentos devem utilizar a uniformização completa para permanecer na cozinha, que consiste de touca, protetora capilar, avental branco e sapato fechado antiderrapante. Os aventais devem estar em bom estado de conservação, limpos e trocados diariamente. Em relação à cozinha, o piso da cozinha deve ser lavado após o término dos intervalos. Porém, mesmo durante o preparo das refeições, o ambiente deve ser mantido em ordem, recolhendo os resíduos. Em relação às tábuas de corte, elas devem ser colocadas imersas em água e sabão e, com a ajuda de uma escova ou esponja, esfregar as tábuas para lavar, tirar tudo, e enxaguar muito bem com água limpa e deixar secar naturalmente. Em relação às lixeiras, tem que remover todo o excesso com uma esponja e detergente, esfregar a parte interior e a parte de fora da lixeira e enxaguar até tirar todo o sabão e deixar até que seque totalmente. Em relação ao fogão, a gente não pode jogar água no fogão enquanto o equipamento estiver quente, pois a mudança brusca de temperatura pode até rachar o esmalte da pintura. A gente tem que retirar os resíduos utilizando um pano úmido enquanto o fogão estiver morno, retirar o sabão utilizando o pano seco e limpo. A gente tem que higienizar as bocas utilizando esponja e solução detergente e jamais utilizar mangueiras ou baldes na higienização do fogão. Sanitização. Bom, sanitizar significa reduzir micro-organismos críticos para a saúde pública em níveis considerados seguros, com base em seus parâmetros estabelecidos, sem prejudicar nem a qualidade do produto e nem a sua segurança, sendo de suma importância para o programa de sanitização, que envolve os seguintes fatores: limpeza de caixa d'água e troca de filtros. Bom, a limpeza da caixa d'água, os reservatórios de água da unidade escolar devem ser higienizados em intervalos constantes, não superiores a 6 meses. Para higienizações realizadas por profissionais terceirizados, o responsável deve emitir um certificado da realização da higienização que identifica o nome da empresa responsável e a data de realização, a localização do reservatório e a assinatura do responsável pela higienização. Enquanto a troca de filtros, os filtros devem ser trocados justamente com a limpeza da caixa d'água por uma empresa especializada e a periodicidade não deve ser superior a 6 meses também. Subdivisão dos alimentos. A subdivisão dos alimentos é dividida em subdivisão simples e subdivisão por partes. A subdivisão simples é uma operação mecânica onde cada fragmento contém as partes do todo, como por exemplo, pode citar a divisão de uma fruta em gomos. Outros exemplos, a gente tem picar, que é uma operação mecânica que consiste em dividir um alimento em partes menores. Ralar, que é um procedimento de passar um alimento todo por um ralador, que é em partes, em diferentes tamanhos e formas. Moer, que é um procedimento pelo qual se reduz o alimento por meio de um equipamento ou utensílio que pode ser um moedor, um triturador ou um processador. E cortar, que é separar ou dividir um alimento seguindo diferentes formatos e medidas, mantendo uma uniformidade. Para o sucesso de uma boa preparação, não depende somente do sabor, mas também a apresentação. Por isso que a gente inclui medidas uniformes, adequação do corte e preparação e a harmonia dos cortes
em relação aos outros alimentos. Subdivisão por partes. São operações complexas, né, que a gente vai estar aí utilizando o auxílio de equipamentos como a centrífuga, espremedor, entre outros. Como exemplo, a gente tem o descascamento, né, que é retirar a parte comestível ou não de um vegetal. Exemplo, a gente vai pegar uma tangerina e vai separar ela em gomos. Misturar, na confecção de receitas, por exemplo, corresponde à adição de substâncias facilmente miscíveis, tais como a farinha e água. Bater, quando se deseja reunir substâncias dificilmente miscíveis, emprega-se movimento rápido e energético, que também pode ser feito por uma batedeira automática. Por exemplo, juntar a manteiga e o açúcar. Amassar ou sovar é uma operação empregada na confecção de massas. Filtrar é quando a gente utiliza um filtro, como por exemplo, o café, onde utilizamos a solução da parte sólida e parte líquida para fazer a preparação do café e utilizar o filtro para fazer a separação. Decantar serve para fazer a separação de mistura, por exemplo, óleo com água. Após o processo de decantação entre o óleo e a água em um copo, que após o processo do óleo menos denso, né, fica em cima e a água, que tem uma densidade maior, vai ficar embaixo. Isso é a separação de líquidos por gravidade. E peneirar ou tamizar é quando utilizamos uma peneira para fazer uma divisão, que é a separação dos alimentos através da peneira. E os benefícios do pré-preparo, né? Manter o valor nutritivo possível, o maior, desenvolver, aumentar ou alterar o sabor, aumentar a digestibilidade e a palatabilidade e eliminar os micro-organismos, os organismos patogênicos ou substâncias prejudiciais que podem ser encontrados nos alimentos crus. Em relação ao valor nutritivo, os processos culinários podem alterar o valor nutritivo dos alimentos, os processos físicos e mecânicos também podem afetar o valor nutritivo dos alimentos, que é os citados acima, picar, moer ou ralar. E a gente pode também ter perda das vitaminas, quando a gente se descasca ou pica um alimento. Em relação ao sabor, para manter o sabor natural dos alimentos, é necessário que os processos de pré-preparo sejam os mais breves possíveis. Em relação à higienização, né? Por meio da higienização, a gente pode eliminar parcialmente os micro-organismos presentes nos alimentos, como já foi citado no slide anteriormente também. E é importante observar as temperaturas em que o alimento é exposto, o local, condições de produção, entre outras coisas. É isso.